Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos gravando esse vídeo para explicar um pouquinho melhor para vocês o projeto coletivo de um sistema orgânico do trabalho. Uma proposta que estamos colocando em discussão a partir de um grupo de pessoas interessadas. Bom, para entender essa proposta, acredito eu, é fundamental antes a gente discutir um pouquinho o contexto da economia solidária ou, de forma mais específica, a problemática de se experimentar ou de se tentar praticar a autogestão dentro do capitalismo. Então, essa é a primeira parte do vídeo, onde a gente vai investigar um pouquinho as contradições de se aplicar a autogestão dentro do capitalismo. E no vídeo seguinte, vamos colocar uma proposta alternativa que tenha condições mínimas de equacionar e reverter este problema. Ok? Então vamos lá. Bom pessoal, então eu vou tentar aqui narrar, junto com essa apresentação que nós fizemos no Prezi, algumas questões elementares para entender um pouquinho a proposta do trabalho associado. Primeiro é importante entender que o capitalismo é um modo de produção histórico e é um sistema social mundial. Ou seja, ele não é um dado natural, foi criado pelos seres humanos e tem abrangência global. Praticamente todos os países e pessoas estão sob a sua égide. Esse sistema social, que é também um sistema orgânico do capital, ele tem diversas problemáticas estruturais. Por um lado, ele é centrado na acumulação de capital. Por outro lado, ele tem uma lógica que leva a uma crise estrutural. Essa lógica diz respeito a três fraturas, que aqui a gente coloca como produção e seu controle, produção e seu consumo, produção e circulação. Essas três fraturas têm como consequência imediata a própria espoliação de seres humanos e a destruição da natureza, se expressando num gigantesco desperdício sistêmico e mundial. De um lado, a obsolescência das mercadorias, desperdício, criação de lixo, superprodução, controle e dominação, desemprego, fragmentação, sofrimento humano e diversas outras externalidades negativas. Isso acontece porque a forma de relacionar ou as relações sociais entre os humanos é baseada na lógica do capital. E o que é o capital? O capital seria um conjunto dessas três mediações aqui que a gente está colocando: divisão social do trabalho, intercâmbio mercantil e propriedade privada. As três somadas que daria origem às relações sociais capitalistas, ou simplesmente ao capital. A divisão do trabalho, ou a divisão social hierárquica, é a mais antiga de todas. Ela já tem aí, digamos, de 10 a 15 mil anos. Começou no Egito Antigo, naquilo que o Maurício Sternberg chama de modo de produção asiático. Então, desde essa época, já começou a nascer o capital. Porém, para manter essas três mediações, há uma outra instituição importantíssima, que são os Estados Nacionais. Então, ele aparenta ser uma instituição voltada para todos, daí a lógica da democracia, de harmonizar a ordem, porém o seu modus operandi vem a compensar as contradições, principalmente as contradições sociais, expressa entre os mais ricos e os mais pobres, de certa forma reproduzindo essa desigualdade, mantendo essa desigualdade, impedindo que ela leve à barbárie. E, analisando um pouquinho mais atentamente, ela vem a reproduzir as instituições do capital, principalmente a propriedade privada dos meios de produção e o próprio trabalho assalariado, por meio de um conjunto de ações de políticas públicas e de direitos sociais. Então, de certa forma, o capital ele vai ter como consequência a alienação do trabalho, a alienação dos trabalhadores, e a própria alienação do trabalho vai levar à manutenção do capital. Sinteticamente, a alienação do trabalho seria
essa segregação entre o pensar e o agir e entre os seres humanos e a própria natureza, que leva a um descontrole da produção da nossa existência. Então, alienação não diz respeito apenas a não saber, a não conhecer. Ela diz respeito, sobretudo, a um descontrole que nós temos sobre o nosso destino, sobre as nossas vidas. Isso vai reproduzir essas três mediações, que historicamente começa a haver reações. Apesar da alienação dos seres humanos, há contradição dentro da própria alienação e pessoas buscam lutar contra isso. Pessoas, movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos revolucionários. O que a gente critica é que, historicamente, a esquerda ela se centrou muito na questão da propriedade privada. A questão mais emblemática disso foi o caso da União Soviética, confundindo por muitos como um Estado socialista, ou pior ainda, um Estado comunista, quando na verdade, ou num conceito mais rigoroso, trata-se, na visão do Trachtenberg, de um capitalismo de Estado, ou, na visão do Mesaros, de uma sociedade pós-capitalista. Por que Mesaros diz pós-capitalista? Supera, de certa forma, o capitalismo, na sua aparência, mas não supera o capital. Continua lá as três mediações do capital. A propriedade privada, disfarçada aqui no estatismo, a heterogestão política, que representa a divisão social do trabalho, e a planificação central. Ela tenta substituir o mercado, mas acaba substituindo o mesmo de uma forma extremamente autoritária. Daí que a consequência nós temos um Estado totalitário. Um Estado comandado por algumas pessoas que têm poder, inclusive de vida ou morte, sobre a maioria dos trabalhadores. Outro ataque ao capitalismo tem sido o que a gente chama de reformismo. Reformismo seria uma bandeira de lutas e reivindicações vinda dos sindicatos e partidos políticos que buscam melhoria nas condições de trabalho, porém, de certa forma, mantém o trabalho assalariado, logo ataca somente os seus efeitos. Então, a grosso modo, seria uma espécie de compensação. Se por um lado há uma exploração do trabalho, por outro, o Estado, por meio de políticas públicas, tenta minorar isso por meio de algumas políticas, como saúde pública, educação pública, complemento de renda. O importante é entender que o reformismo apenas ataca os efeitos, mas não a essência do capital. Visto de outro modo, podemos ver que o capital é uma máquina que gera desigualdade. É um sistema social que gera antagonismo. Então, uma parcela pequena da população acumula riquezas extraordinárias e a maioria esmagadora vive o flagelo do desemprego ou da precarização do trabalho. Então, não raramente vive sob condições subhumanas. Outra reação a isso, mais atual, que vem a partir dos anos 80, seria a economia solidária. A economia solidária ela busca uma estratégia de combater o desemprego por meio da autogestão. Então, em síntese, a economia solidária seria baseada em valores da solidariedade entre os seres humanos, simultaneamente negando a competição capitalista entre seres humanos, na lógica de negar o patrão ou o dono. Dito de outra forma, a autogestão seria uma estratégia de trabalho e renda, na qual os próprios trabalhadores, se organizando coletivamente, iriam suprir as suas necessidades humanas. Então, a autogestão estaria combatendo principalmente o desemprego, por meio da solidariedade entre os trabalhadores. Bom, mas aqui seria os princípios, seria o discurso, seria a bandeira da economia solidária.
Mas como ela acontece na prática? Bom, é preciso entender que na prática a principal organização da economia solidária seriam as cooperativas populares. Cooperativas populares ou empresas de autogestão ou outras instituições similares. Porém, a gente observa que cada cooperativa ela acaba sendo uma unidade fragmentada de produção. Então, mesmo na relação entre elas, acaba sendo uma relação intermediada pela lógica mercantil, da compra e venda, ou simplesmente do valor de troca. E, em relação à circulação, existe uma perda grande de mais-valia. Então, digamos assim, é como se a economia solidária ela atacasse apenas um elemento do capitalismo, que é a produção. Então, na medida que os trabalhadores assumem a fábrica, sem dúvida, eles conseguem reter um pouquinho da exploração do seu trabalho. Porém, o capitalismo não é apenas unidades desconexas. Ele é também a totalidade dessas unidades, que a gente diz ou a gente chama de circulação da produção. Então, em relação à circulação, que há inúmeros outros mecanismos de perda, a economia solidária continua ainda frágil e vulnerável. Isso devido a diversos mecanismos. A própria defasagem tecnológica. Em geral, as cooperativas populares estão em segmentos de baixa tecnologia. Muitas cooperativas populares vêm de fábricas recuperadas, quer dizer, unidades de produção que já sofreram problemas anteriores. Há uma forte fragilidade mercadológica, você não consegue competir de igual para igual com outras empresas já estabelecidas, que têm ganho de escala, que têm recursos para marketing, que têm recursos para distribuição. Há também problemas de ambiguidade ideológica, no sentido de você buscar uma alternativa ao capitalismo e ao mesmo tempo buscar se adaptar à lógica do capital. Então é como a gente querer ser uma coisa e acaba sendo outra. Também há problemas de subordinação jurídica e política, de seguir as leis do Estado, de seguir a força política que o capital acaba tendo em conduzir o próprio Estado. Em suma, há uma descapitalização solidária. Mal os trabalhadores conseguem produzir coletivamente para sobreviver. E há, de certa forma, uma capitalização sectária. Alguns setores conseguem obter algum sucesso. Conseguem, de certa forma, subverter e usar a seu favor as regras do mercado, as regras do capitalismo. Porém, é uma exceção que acaba apenas confirmando a regra. Daí que, devido à ambiguidade dessas múltiplas propriedades de grupo, que leva a unidades fragmentadas e dispersas, ou seja, na prática, em relação à totalidade social, as propriedades coletivas não superam a intermediação da propriedade privada entre seres humanos. A consequência disso é que a economia solidária continua subordinada em relação ao intercâmbio mercantil e continua dependente em relação ao Estado. Daí que existe todo um movimento, toda uma bandeira, todo um conjunto de reivindicações de políticas públicas para a economia solidária. Ou seja, da mesma forma que as empresas convencionais sofrem as contradições do capitalismo e precisam dos governos e dos estados para compensar isso, acontece o mesmo com as cooperativas populares. Elas também estão flutuando na mesma lógica de circulação e produção capitalista. E também estão sofrendo das mesmas contradições e fraturas. Em síntese, esse experimento de autogestão, por ser limitado a unidades desconexas e fragmentadas,
acaba não tendo força para contrapor a mediação da propriedade privada, que tem um aspecto sistêmico e global, e também a mediação do mercado, ou do valor de troca, que igualmente tem uma dimensão de circularidade global. Daí vem a questão, o desafio que se coloca para a economia solidária. Avançar a autogestão para mais do que ser uma bandeira apenas, ou uma tentativa restrita de autonomia dos trabalhadores, que ela venha a ter uma dimensão de autogestão societal, ou seja, uma dimensão na qual os trabalhadores, organizados coletivamente, possam ter controle sobre todos os elementos da sua reprodução social, ou seja, reverter a sua alienação. Mas como enriquecer a autogestão com o Instituto da Propriedade Privada? Será que grupos pulverizados e fragmentados dão conta de reverter a propriedade privada? A história tem demonstrado que não. Nesses últimos 20 anos, as propriedades dispersas se assemelham a diversas boias flutuando no oceano capitalista. A alternativa seria a propriedade estatal? Também a história demonstrou que esse é um caminho no mínimo perigoso. Se por um lado o Estado assume o controle sobre todos os meios de produção, por outro lado os trabalhadores acabam ficando alienados em relação ao poder burocrático desse Estado. E outra questão que também difícil de ser tratada. A alternativa ao mercado? É possível pensar no novo intercâmbio social entre os humanos que possa prescindir da mercadoria e da troca monetária? A gente percebe que no próprio discurso da economia solidária isso sequer é considerado. Muitas vezes se coloca a ideia de mercado solidário, de socialismo de mercado, ou seja, busca-se mais uma adaptação do que a sua superação. Mas o interessante é que na economia solidária, na sua prática, conscientes ou não disso, também há, digamos assim, uma reação ao mercado, por meio de outros mecanismos que consigam, ou que tente pelo menos, enfrentar suas determinações, que é o caso das próprias moedas sociais. É uma tentativa de colocar uma nova forma de intercâmbio entre os empreendimentos econômicos solidários. Aí fica a questão, será possível a autogestão sobreviver ou avançar dentro das mediações do capital? Ou, por outro lado, não seria importante a gente começar a pensar, a nos organizar e a viabilizar novas formas de relações sociais que sejam adequadas ao projeto emancipatório da autogestão? Enfim, o grande desafio que se coloca hoje, historicamente, para os trabalhadores ou para a humanidade em geral, é buscar um sistema social alternativo ao capital ou ao capitalismo histórico. Isso porque ele demonstra, o capital, efeitos cada vez mais destrutivos sobre a vida dos seres humanos e possibilidades cada vez mais remotas de ser reformado ou amenizado nas suas fraturas internas e nos seus desdobramentos negativos. Uma dessas alternativas, que já é posta historicamente na luta dos trabalhadores, seria justamente a autogestão do trabalho associado, porém pensada, porém situada no horizonte de um sistema comunal mundial dos trabalhadores, com instituições e mecanismos organizacionais de integração interterritorial e transnacional dos diferentes povos e dos trabalhadores. Bom, gente, então a grande questão que fica é se as grandes revoluções, o reformismo,
que busca direitos sociais, e a própria luta pela economia solidária não têm sido capazes de colocar uma efetiva alternativa ao sistema social capitalista, que caminho podemos tomar? Que perspectivas reais e efetivas existem para os trabalhadores? O nosso argumento é que o caminho continua sendo a organização política dos trabalhadores e que é necessário insistir na bandeira da autogestão. Entretanto, os meios organizacionais e políticos, e principalmente os meios institucionais, precisam estar à altura desse desafio histórico, justamente para discutir uma proposta de projeto coletivo, que em si traz também uma teoria de transição alternativa, que nós convidamos vocês a conhecerem no próximo vídeo, a proposta de um sistema orgânico do trabalho, que busca justamente contrapor e reverter as mediações alienadoras do capital numa perspectiva de enriquecer e fortalecer a autogestão dos trabalhadores. Ok? Agradeço a paciência e a atenção de vocês terem assistido este vídeo, feito de certa forma caseiro, dentro dos limites de recursos que temos hoje. Obrigado.